Olá pessoal, tudo bom? Vamos comentar aí os leilões dos dias 8 e 10 de junho. Não temos nesses leilões muito do estresse que ocorreu nas taxas no final da semana, mas pegou alguma coisinha na quinta-feira. E nós temos aí também uma repetição de estratégia. Começando aqui com a NTNB, Tesouro IPCA com juros semestrais, para vencimento em 2024. Olha só, pessoal, uma quantidade grande ofertada, 2 milhões de papéis, com realização financeira de 7 bilhões e 900 milhões de reais, pessoal. Isso aqui é um volume, só nesse papel já é superior a tudo que foi vendido de Tesouro Selic na semana, certo? Então isso é muito significativo. É uma estratégia que nós revelamos na semana passada aqui no canal. E ó, tá todo mundo quietinho, não vi nenhum gestor falando, nenhum portal referindo essa mudança de estratégia de sair da parte intermediária da curva para a parte proximal, a parte curta da curva, certo? Nós só temos o IPCA 26, tá? No Tesouro Direto para simular essa estratégia. Bom, a taxa que eles compraram, 2,76, pessoal, bem pior que a taxa que nós temos no IPCA 26. Claro que 2 anos de diferença em curto prazo é muita coisa. Então, os 3,40, 3,5 do IPCA 26 estão plenamente justificados. E eu acho que são, na verdade, um convite a mais, né? Porque aqui, pessoal, eles já compraram IPCA 23 a 0,7%, a 1,7%. Compraram IPCA 24 abaixo de 2% ano passado e compraram agora a 2,76%. Eles estão sempre comprando, certo? Reparem bem isso aí, tá? E o que acontece? Comprar as compras anteriores com taxas muito baixas tem algum problema? Não, nenhum problema, certo? Acontece o mesmo fenômeno que nós mostramos no vídeo de ontem sobre a questão de preços, tá? Os preços ao longo do tempo eles vão se encaixando, certo? E o que acontece? Nessas NTNBs curtas, quanto mais curta, certo? Quanto mais curta, mais o fator tempo se torna relevante em comparação à taxa. O tempo ganha importância, certo? Então eles são papéis aí, ó, o 23, esse que foi bastante vendido ano passado, o 24 foi vendido ano passado, está sendo bastante vendido esse ano. Eles, em questão de um ano, eles já estão aí com a rentabilidade praticamente normal, certo? Mesmo com a taxa tendo subido de 0,7 no caso do 23 para provavelmente algo na casa dos 2%, e a NTNB 24 aí da casa de 1,7 para quase 3, não tem problema. Não tem problema porque os papéis rendem pelo tempo e é o que praticamente está acontecendo no IPCA 26. A gente mostrou de maneira bem detalhada isso no nosso Tesouro IPCA que a gente tem disponível, o IPCA Principal 26, tá? Então aqui, pessoal, volume financeiro considerável, hein? Considerável. Vamos ver o que eles compraram de NTNB da parte intermediária e longa? Olha aí, pessoal. Mudaram a estratégia. Mudaram claramente. Aqui eles compraram menos da metade do volume anterior nas duas. Na intermediária 28, ó, mas compraram tudo, né? Na volta 1. Na volta 2, praticamente não houve negociações. Na volta 1, 500 mil papéis ofertados e comprados, aceitos pelo mercado, a 2 bilhões de reais, com taxa de 3,6 para o 28. Nós temos análogo a ele o IPCA 30, né, que não é a mesma coisa, mas enfim, que está com taxas aí na casa de 3,8, certo? Então, a gente tem um prêmiozinho interessante no Tesouro também. O IPCA 2040 vendeu 1 bilhão e 300 na casa aí de 4,09%. Então, vejam que aqui nós temos 3 bilhões e 300 e aqui no curto prazo 7 bilhões e 900. Depois nós vamos mostrar um gráfico para vocês verem isso bem claramente. Outra surpresa de arrepiar os cabelos, meus prezados. Olha só, que papel é esse, pessoal? Esse aí é o Tesouro pré-fixado com juros semestrais que nos leilões são ofertados em 2 prazos, 2029 e 2031.
e aqui nós temos um volume de 5 bilhões e 400 milhões de reais. O mercado comprou tudo que o Tesouro ofertou, 2 milhões e meio de papéis em cada prazo. Eu acho isso aqui simplesmente impressionante. Impressionante. Nós estamos com inflação de 12 meses na casa dos 8%. Tá? Claro que ela vai entrar em curva de queda pela questão matemática do somatório dos 12 meses. Tá? Isso aí vai relaxar para algo provavelmente inferior a 6. Mas vejam, pessoal, com a inflação batendo nas alturas, todo mundo tenso, preocupado, a imprensa batendo forte nessa tecla. E o que os caras compram, o que os gestores compram, o que os bancões, grandes fundos, o que eles compram? Eles compram prefixado, gente. Eles compram prefixado com juros, deixam IPCA longo na prateleira, porque aqui vejam a questão do volume financeiro. Aqui nós temos mais de 5 bi e aqui nós temos 3 bi. Aquela história de parte intermediária da curva, eles não estão executando mais essa estratégia. Se vocês encontrarem alguma matéria recente falando isso, olha, é a minoria, tá? É a minoria. Eles não estão mais executando essa estratégia. E estão nos prefixados com juros. Olha, é de arrepiar o cabelo, gente. É de arrepiar o cabelo essa estratégia deles, tá? Então, o que eles estão vendo aqui? O que a gente pode traduzir de informação? As taxas são as mesmas do Tesouro, tá? 9,04 no pré-31 com juros é praticamente a mesma coisa que nós temos no Tesouro, tá? E um pouquinho menos no 29, porque ele vence antes, então a gente sabe que o prêmio é maior à medida que o tempo é mais longo do vencimento. A minha leitura, gente, é o que eu pessoalmente acredito. Eles estão vendo que nesse prazo a inflação vai voltar para o centro da meta. E aí taxas de 9% em prefixados longos são muito atraentes. Essa é a leitura deles, tá? Tá fácil de entender isso pelos números, certo? E aí que tá, né, pessoal? Cada um tem que avaliar se de repente esse tipo de papel é interessante para a sua vida. A gente está vendo aí que a maioria dos nossos ouvintes está com bastante dúvida sobre se mantém ou não o prefixado. Isso está causando bastante sofrimento psicológico, principalmente aqueles prefixados que estão aí menores do que essa inflação de 12 meses. Mas não olhe tanto a inflação de 12 meses. Observe mais a inflação prospectiva do ano fechado, do ano inteiro, tá? Que está na casa aí de 5 e alguma coisa, está abaixo de 6. Então quem tem prefixado a 7 ou mais, eu acho que está tranquilo, gente, tá? Mas isso é uma impressão pessoal. E eu corroboro esses meus dados mostrando para vocês, olha que eles compraram tudo, tá? Compraram mais que Tesouro Selic. Vamos ver se a gente... tá aqui o Tesouro Selic, pessoal. Olha aí, ó, 4.800 no prazo para 27, e a taxinha está nos 3.200 iguais, 3.200 décimos de milésimos, e 1.082 décimos de milésimos para 22. Compraram ali 780 milhões de reais. Esse papel micou no último leilão, como vocês viram que a gente mostrou no leilão anterior a esse, melhor dizendo, como vocês viram no vídeo da semana passada que a gente mostrou. Muito bem. E agora, pessoal, os prefixados continuam com a preferência forte, preferência muito forte, tá? Aqui nós temos para julho de 22, metade do ano que vem, taxa de 6,37, Selic implícita 6,25, tá? Pode ser 6 também, mas pode ser 6,25 também. Tem margem para isso. Porque aí a Selic over seria 6,15, né? O CDI seria 6,15. Então, prefixado a 6,37, tem aí uma gordurinha acima dessa Selic futura implícita. 2 bilhões e meio de reais, tá? Para janeiro de 23, 7%, e não estão com medo da inflação, vejam ali, ó, mais de 5 bilhões de reais. E para julho de 24, que é igual ao nosso, 7,92, nós voltou aí para casa dos 8%, 3 bilhões de reais. Nada mais, nada menos. Então nós temos aqui mais de 10 bilhões de reais. Então, gente, em prefixado principal, de novo, muitas compras em prefixado principal. Eu só não tenho de cabeça aqui se eles ganharam das NTNBs.
Tá um duelo interessante, né? Nos últimos leilões, a gente tem visto uma divisão mais homogênea, mais equilibrada dos títulos, da composição do que eles compraram assim em alocação nas semanas. Vamos mostrar o que eu fiz no gráfico. Então aqui, pessoal, para mostrar o consolidado da semana, olha só que interessante, gente. Foram 11 bilhões em NTNB, em Tesouro IPCA com juros, 11.325 e menos de 11.100 nas LTNs, nos prefixados normais. Então a NTNB foi o papel mais preferido dessa semana. Muito interessante, ó, 33,7% versus 33%. E o outro terço ficou dividido meio a meio entre Selic e prefixado com juros, hein? Com 16% cada um. Muito interessante, ó. Eles dividiram a alocação em 3, colocaram 1/3 em NTNB, Tesouro IPCA, 1/3 em prefixado simples e o outro terço, metade em prefixado com juros e metade em Selic. Muito interessante, como vocês estão vendo aqui no gráfico. E qual é a nova estratégia com as NTNBs, pessoal? Está aqui nesse gráfico. Está aqui, muito claro de ver, muito fácil de entender. 70% em NTNB curta. Em NTNB curta, Tesouro IPCA o mais próximo possível, vencimento mais perto possível, tá? 70%. Isso aí já diz tudo. O que diz tudo o que, Nathan? Diz tudo o seguinte: quando o mercado, assim, as projeções econômicas, né, inflação, tem muito estresse, muita incerteza, muito provavelmente com a reabertura total da economia e o vencimento da pandemia, nós tenhamos pressões inflacionárias por aumento de demanda. Bom, tem a tônica dos economistas é dizer que o país não tem demanda, tá? Mas pode ser que a gente veja o contrário no retorno pós-crise da pandemia. Pode ser que a gente veja o contrário por algum período. Demanda represada, aquelas coisas. Então, o que o mercado está fazendo? Tesouro IPCA mais curto que tiver disponível. Então, para nós, IPCA 26. IPCA 26, segurança, gente. Segurança. Eles têm o 24, nós temos o 26. Tudo bem, a gente tem 2 anos a mais de prazo, mas a gente também ganha uma taxinha a mais. E a alocação deles, que eu achei muito interessante. Distribuindo bem aí os riscos de maneira bem equilibrada, certo? E o volume financeiro total do leilão, que a gente não tinha falado, 33 bilhões e meio de reais, certo? Um volume aí apreciável, nada muito exagerado, perto de outros leilões, mas também não foi tão pouco dinheiro assim, né? 33 bilhões, né, pessoal? Então tá, eu espero que vocês tenham gostado aí desses dados que eu acho que revelam muita coisa, certo? Eu acho que tem lições muito interessantes sobre o que eles estão fazendo, certo? E uma coisa que me chamou muito a atenção desde a semana passada, ninguém está falando que eles estão indo para as NTNBs mais curtas. Isso é muito, muito interessante. Eu acho que os motivos a gente deixou bem claros para vocês. Tá bom, meus prezados? Muito obrigado e bons investimentos a todos.